Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Vamos lá começar mais uma aula de matemática, tá certo? Vamos começar com a correção, certo? Vamos continuar ainda o mesmo conteúdo de médias, certo? Para começar, eu vou fazer a correção das páginas 124, 125, 128 e 129, que foi a atividade da aula passada, né? Na aula de quarta-feira. Aí, hoje, vai ficar o exercício para vocês da página 130 e 131. Continuação ainda do conteúdo de médias, certo? Vamos começar com a nossa correção. A primeira dizia assim: com base na tabela anterior, responda ao que se pede. Quais atletas têm idade abaixo da média? Abaixo da média, a Roberta com 28 anos, a Gabriela com 23 anos. E o item B, quais atletas têm altura acima da média? Outras jogadoras foram convocadas? Roberta, a Denise da Silva e Thaisa Menezes, certo? O item B. Já o item C, se o técnico substituir a Dani Lise pela Drúxila na seleção principal, a média das idades aumentará? O que acontecerá com a média das alturas? Com a Drúxila, como ela, é mais nova, a média das idades será diminuída. Da mesma forma, como ela é mais alta, a média das alturas aumentará, tá certo? Como a Drúxila, ela é mais nova, a média das idades ela será diminuída, certo? Da mesma forma, como é mais alta, então a média das alturas aumentará, pois a Drúxila é mais alta, tá certo? Vamos para a próxima. Ainda, na primeira, o item D. O técnico pode organizar essas 14 atletas de diferentes formas. Qual grupo terá a maior altura média em quadra? A maior média será do grupo com as atletas mais altas, pois, as 6 atletas mais altas são a Thaisa, a Denise, a Roberta, a Ana Beatriz, a Natália e a Rosa Maria, certo? Tá aí o nosso item D. No item E, calcule a média aritmética da altura do time completo com as 14 jogadoras e observe se existe algum tipo de discrepância entre os valores individuais e a média. A média é de aproximadamente 1,83 metros. A discrepância ocorre em relação às alturas de Thaisa, Suelen e Gabriela Souza, tá certo? Esse conteúdo é o conteúdo de média, a parte da média aritmética, como todos nós já sabemos, a gente soma tudo e divide pela quantidade, tá certo? Como foi explicado na nossa aula passada, na nossa aula de quarta-feira. Vamos lá. A primeira da página 128. No primeiro bimestre, Carlos tirou 8,5, 6 e 6,5 nas avaliações de inglês. Qual é a média aritmética simples das notas de Carlos? A média dele, você vai somar tudo que tem, certo? E dividir pela quantidade. No caso, você vai somar 8,5, mais 6, mais 6,5, certo? A média aritmética, você soma tudo e divide pela quantidade. Certo? Então, aqui, sinaliza demais, certo? Não é esse asterisco. Pronto. Aí você vai somar 8,5 mais 6 mais 6,5. Somando tudo, eu vou obter 21. Aí eu vou dividir por 3. Por quê? Porque são 3 notas, certo? Dividindo, o Carlos vai ficar com média 7. Tá certo? Então, a média de Carlos será 7. Soma tudo, divide pela quantidade de notas. No caso, foram 3 avaliações. Então, divide por 3, tá bom? E a segunda, determine a média aritmética simples das temperaturas registradas em uma cidade. Então, você vai somar 4, mais 3, mais 1, mais 5, mais 7. Você vai dividir, nesse caso, por quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5. Certo? Soma tudo, que dá 20, divide pela quantidade, que é 5, você vai obter uma média aritmética igual a 4. Tá certo? Tá aí a primeira e a segunda do item A
Vamos para o item B da segunda. O item B diz assim, 12, você vai somar 12 mais 10 mais 9 mais 8 e divide pela quantidade, no caso, 1, 2, 3, 4, certo? Somando 12 mais 10 mais 9 mais 8, você vai obter 39, dividido por 4, você vai obter 9,75. Lembrando que a média aritmética, você soma tudo e divide pela quantidade. Tia, sempre a média aritmética será assim? Sempre a média aritmética será assim, gente. Somando tudo e dividindo pela quantidade, certo? Como são 4 números, ó, divide por 4, tá certo? Vamos aqui para a próxima. E a terceira da mesma página, qual é a média aritmética ponderada de 12, 10 e 8, com pesos respectivos 2, 2 e 3. Como assim peso respectivo? O peso do 12 é o 2, do 10 é esse outro 2 e do 8 é o 3, certo? A média aritmética ponderada, como é que ela é dada? Você vai multiplicar cada númerozinho pelo seu respectivo peso. No caso será 12 vezes 2 mais 10 vezes 2 mais 8 vezes 3, dividido pela soma dos seus pesos, certo? Dividido por 2 mais 2 mais 3, certo? Aí eu faço 12 vezes 2, 24, 10 vezes 2, 20, 8 vezes 3, 24. Aí 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7. Soma tudo que dá 68, dividido por 7, 9,7 é a nossa terceira questão. Tá bom? Vamos para a próxima. Olha a quarta. A Copa do Mundo teve sua primeira edição em 1930 e desde então é realizada a cada 4 anos. Aí vamos lá. Observando a tabela, como podemos representar o cálculo que define a média de gols em cada ano na Copa do Mundo? O que podemos fazer? Pode-se definir pela quantidade de gols dividida pela quantidade de jogos, certo? A média aritmética ela pode ser dada assim. Podemos, né? Pode-se definir pela quantidade de gols, ó, pela quantidade de jogos, tá certo? E o item B, complete a tabela com as médias de gols por jogo que estão faltando. Tá aqui, ó. Primeiro aqui, no ano 1930, quantidade de jogos, foram 18 jogos. A quantidade de gols, 70. Aí tá aqui, ó. A média, 3,89, certo? Agora, em 1950, quantidade de gols foi 22 e a quantidade de jogos, né, desculpa, foi 22 e a quantidade de gols foi 88, certo? Então, o que é que você vai fazer para descobrir a média? Como é que você faz? Você pega o 88, que é a quantidade de gols, e divide pela quantidade de jogos. Você vai obter a média 4, certo? Aqui do mesmo jeito, em 1958, foram quantos gols? Foram 126 gols, né? Mas foram quantos jogos? Foram 35. Dividindo, você vai obter 3,6, certo? Aqui do mesmo jeito, 95, que foi a quantidade de gols, e a quantidade de jogos. Divide 95 dividido por 32, 2,97. E aqui, a quantidade de gols e a quantidade de jogos, ó, quantidade de gols, 146, mas a quantidade de jogos foi 52. Dividindo, você vai obter 2,81. Aqui no ano 1994, foram 141 gols com a quantidade de jogos igual a 52. Dividindo, você vai obter 2,71. E em 2002, foram o quê? 161 gols, mas foram quantos jogos? 64. Dividindo, você vai obter 2,52. Agora, no ano 2006, foram 147 gols com 64 jogos, dividindo 2,30. No ano de 2014, foram 171 gols com 64 jogos, dividindo dá 2,67. Tudo bem? Está aí o item B da nossa quarta questão. O item C diz assim:
Em qual ano houve a maior média de gols por jogos? Foi em 1954, certo? Foi a maior média de gols, ó, tá aqui, ó, a maior média. Qual foi a média? 5,38. Aqui, nesse ano de 1954, a média foi a maior, certo? A maior média de gols foi em 1954. Próxima. O item D diz assim: em qual ano houve a menor média de gols por jogo? Em 1990, que foi justamente 2,21 a média. O item é o ano com a maior média de gols por jogo. Foi o ano com a maior quantidade de gols? Não, certo? Não foi. Bote não no item E da nossa quarta questão. Prosseguindo, a quinta diz assim: a média aritmética de 10 números é 5,5. Se retirarmos o número 9, que é um desses números, qual será a média dos números restantes? Pronto. Vamos lá, somar tudo do 1 ao 10, eu vou obter 55. Ele fala que a média aritmética de 10 números, então você vai dividir por quanto? Já que 10 números é a quantidade de números, você vai dividir por 10. 55 dividido por 10, 5,5. Aí ele fala, ó, se retirarmos o número 9, tá aqui retirando o número 9, eu vou ficar com 46. Aí, que é um número desses, é um dos números, não é? Qual será a média dos números restantes? Tirando o 9, eu vou ficar com 46. Como eu retirei um número, não será mais 10 números, mas sim 9. Dividindo 46 por 9, eu vou ficar com a média aritmética 5,1. Tá certo? Vamos para a próxima. A sexta, para conseguir uma bolsa integral em uma faculdade, Mariane sabe que a renda per capita de sua família tem de ser igual ou inferior a 1.520. Seus pais somam 2.500 de renda. Mariane ganha 800 e seu irmão 550. É possível que Mariane consiga a bolsa integral? Sim, pois a renda per capita dessa família é R$ 962,50. A sétima, Edson foi à praia com seus sobrinhos. Lá, ele comprou 3 picolés a R$ 2,50 cada, 2 a 3 cada e 1 a R$ 3,50. Qual foi o preço médio gasto por picolé? Aqui é a média ponderada, né? Já que foram 3 picolés a R$ 2,50, 2 a R$ 3 reais e apenas um que custava R$ 3,50. Multiplicando e somando e dividindo pela quantidade de valores, certo? R$ 6 reais. Dividindo, eu vou obter o quê? R$ 2,83. E a oitava, em um seletivo para a contratação de estagiário, foram aplicadas 2 provas, uma de conhecimentos gerais e outra de conhecimento específico, valendo de 0 a 10 pontos cada prova. A média foi calculada utilizando-se peso 2 para a primeira prova e peso 3 para a segunda prova. Essa média é denominada ponderada e é calculada segundo a expressão, certo? Um candidato que obteve média 5,2 solicitou o valor de suas notas em cada prova. Ele recebeu a seguinte resposta: a nota da prova de conhecimento específico foi 50% maior que a nota da prova de conhecimentos gerais. Considerando a fórmula citada e as informações fornecidas ao candidato, indique a expressão matemática utilizada para calcular as notas. Você vai multiplicar o quê? O peso pela prova realizada, certo? Está aí a fórmula. O item B, calcule as notas que o candidato obteve em cada prova. A primeira prova 4, a segunda prova 6, certo? E a nona, a tabela acima se refere a uma prova aplicada a 200 alunos, distribuídos em 4 turmas, A, B, C e D. A média aritmética das notas dessa prova é, pronto, ele quer saber a média aritmética. Como é a média aritmética? Soma tudo e divide pela quantidade. No caso são o quê? 4, né? Então, o item A, 4,65, você vai marcar o item A com a nona questão, certo? Então, a nossa correção termina aqui.
certo? Até essa página. A atividade de hoje é a respeito ainda desse mesmo conteúdo, ó. Você vai fazer as páginas, ó. Lá no início do slide eu mostrei para vocês. Vocês vão fazer as páginas. Ó. Pronto. Para concluir esse conteúdo de médias, vocês vão fazer a página 130 e 131, tá certo? Não esqueçam ainda do conteúdo de médias. Você vai concluir esse assunto de média com as páginas 130 e 131, certo? Capricha aí nas resoluções e qualquer dúvida é só me chamar. Tchau e até a nossa próxima aula.